Este é um audiobook da obra Xadrez, Pôquer e Roleta Russa, de Paulo de Almeida, proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Ouça agora o conto Peixe Fora d'Água. Foi um segundo completamente sem som. Um instante sem tempo. Aquele intervalo entre os nadas e o depois. Abriu os olhos e se debateu violentamente como um peixe que recém fora tirado da água. Só que não é verdade que seu corpo se movimentava rápido assim. Foi assim que se sentiu. Mas ele está imóvel, duro, rígido, anestesiado da cintura para baixo. Foi o que disseram antes de apagar. Não se preocupe, senhor. Você acordará ainda sob o efeito da anestesia. Seu corpo estará anestesiado. E conforme se lembrou, relaxou e começou a adormecer novamente. Tudo anevoado, mas agora sentindo algum conforto. O corpo ia dormir e não tinha problema. O corpo ia dormir. Tudo ficou muito claro. Um clarão de fato que se misturou à brancura da espuma do mar. Sentiu que estava no fundo do mar e uma onda bem pesada o empurrava contra o fundo. O peito sentindo a areia embaixo e a pressão de uma onda pesado bastante para deixar seu corpo imóvel, duro, rígido, anestesiado. Lembrou da anestesia. Abriu os olhos novamente, pensou no peixe, mas só pensou. O corpo ainda não obedecia. Se debater contra o casco do barco era para os vivos. Ele, de certo, já estava quase morto. Travou a visão no teto do quarto, na mancha verde no canto do teto. A mancha era real. Era a coisa mais real que havia. Fixou o olhar na mancha, sentiu o pescoço doer. Ao menos algum músculo respondia aos seus comandos voluntários. Mais um pouco e sentiu os ombros, as pernas ainda estavam mortas. Buscou na memória de minutos atrás aquele éter proporcionado pela anestesia. Quando o corpo era só um invólucro, uma embalagem da alma. Agora, começando a se mexer e a responder a comandos, o corpo já se mistura com a própria mente. A mente está poluída pelos anseios da carne. Foi por um momento só. Deveria ter aproveitado. Deveria ter estancado por mais um segundo. Renunciar ao chamado da vida, que na verdade é um fardo. Lutar pela vida é um fardo. Quanto será que tinha morrido naquele dia? O que não aceitava era ter que ir desistindo, minguando, murchando. Queria sair triunfante, cavalo novo abatido no campo de batalha, imortalizado na memória dos que o viram lutar. Essa era a imagem que lhe servia de norte, que o fazia acordar de manhã e seguir com a série de exercícios, manter a forma, continuar indo para o mar, continuar e continuar, até não poder mais. E aí, então, quando fosse a hora, encarar a natureza pela última vez e perder. Perder pela última vez. Ser sepultado no fundo do mar seria a sua glória. Perder é difícil, mas pode ser libertador. Quando se aceita que a vida é para perder, não há nada mais entre o sujeito e o reino dos céus. Uma estranha sensação de invencibilidade percorre o corpo do que se deixa derrotar sem se sentir humilhado. A derrota, tomada dessa forma, abriga um paradoxo. O invencível é o que já sentiu a dureza do chão, se aprofundou na realidade e só caminha porque obedece à natureza do caminhar. Vai carregar, no bucho da derrota, o feto da novidade. Vai se deixar parasitar de futuro e esperançar no fruto, no que vem, no que brota dentro de si, no que germina ignorando o sacrifício do seu genitor. Levantar antes do sol era a regra antes do acidente. Agora, a rotina é se virar para o lado e tatear na mesinha em busca dos comprimidos que fazem o tempo parar. O céu, o vento e o mar. A cada vez que a lembrança os traz de volta, são o gatilho para mais uma dose. Um corte seco na memória, uma recusa decidida e viciante. Depois de decidir desistir, um pequeno roteiro se firmou, e nessa narrativa ele se inseriu e confiou. Já não era mais jovem, vivera o que poucos viveram, todas as aventuras que um homem pode querer. Foi além, e agora iria se despedir desse jeito. No início, parecia um ato heróico, mas a morte tardou em chegar, e o medo, e principalmente a solidão, o quebraram. Tentou desistir desse caminho, mas a essa altura já não era mais o senhor dos seus atos, e prostrado na cama,
Soube da morte da mãe, dos amigos e de parentes mais distantes. O corpo foi definhando, sem forças, esperava que finalmente a morte viesse para libertá-lo. Mas o tempo continuou passando e ela não chegava. Não chegava nunca. Aos 90 anos, falido, foi despejado do apartamento. Passou a vagar pelas ruas, dormir na calçada, contraiu doenças, sentiu todas as dores e esperou. Esperou, mas a morte não veio. Quando caminhava, sentia os ossos como peças soltas dentro de uma geleia mole. O pulmão era pequeno e emitia som agudo quando respirava. Um silvo, como um assobio de alguém sem carnes nos lábios. O coração não tinha compasso e o sangue parecia gélido e inerte. Quando passou por uma banca de jornal, contou os anos. Estava vivo há 136 anos. Condenado a viver para sempre. Foi o que lhe passou pela cabeça.